Então, acho que o desafio do empreendedor, do CEO, é ter uma visão, contratar as pessoas que acreditam nessa visão, mas tem o poder de execução. Bem-vindo ao Indie Hubcast, informação e inteligência para você empreender e crescer, o portal de informações da nossa querida Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, a quem eu começo aqui fazendo o primeiro agradecimento ao nosso presidente Josué Gomes e também ao nosso diretor titular do nosso querido Comitê de Jovens Empreendedores, Roger Apolinário. Hoje estamos aqui com uma presença super especial. Vamos fazer um episódio muito bacana falando sobre inovação e transformação em mercados consolidados, construindo marca, cultura e futuro. E para que a gente possa falar um pouco a respeito disso, nosso convidado de hoje, Richard Stade. Muito feliz de estar com você aqui, Richard. Um grande prazer, é um grande privilégio estar contigo. O Richard é graduado em Administração e Marketing pela ESPM e CEO da Aramis, onde iniciou sua trajetória como trainee aos 22 anos. Liderou o rebranding da marca e a transformação da empresa em uma House of Brands com mais de 130 lojas no Brasil. Investidor em startups, membro do YPO, Young Presidents Organization, concluiu o programa OPM, Owner and President Management, da Harvard Business School em 2025. Mais uma vez, Richard, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje. Grande privilégio estar contigo. E aqui, meu companheiro de CJE, de Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, Felipe Salles. O Felipe, executivo com mais de 15 anos de experiência em marketing e comercial, é formado pela SPM também e possui MBA em Finanças pelo INSPER. Atualmente é diretor comercial da Macron Indústria Gráfica, onde lidera transformações estratégicas. Também atua como diretor do segmento de embalagens da Abigraf e no Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, como eu disse, desde 2024. Com foco em inovação e liderança industrial. Felipão, um prazer estar contigo aqui. Obrigado, e agradeço a presença aí do Richard aí para... A gente fez esse tema junto. Exato, colegas de faculdade. Esse detalhe a gente não conta, já faz muito tempo, né? Senão já vai deixar de ser jovem. A gente deixa isso no detalhe. Jovem está na mentalidade. Com certeza, sempre jovem para sempre. Legal. E eu sou Fabrício Della Maggiore, diretor adjunto do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. Eu vou começar aqui hoje, eu fiz até um pequeno textinho, excepcionalmente, para falar um pouco sobre esse mercado, Richard, e imaginar aqui, se nós, como um todo, já se perguntamos como uma marca tradicional pode se reinventar e se tornar referência de inovação no varejo masculino, né? Esse episódio, a gente quer, na verdade, mergulhar sobre essa jornada de transformação da Aramis, uma das maiores marcas de moda masculina do Brasil, sob o comando do visionário Richard Stade, que assumiu a presidência aos 22 anos. 29 anos. De sucessão familiar, a cultura de alta performance, passando por campanhas com Fernando Alonso, transformação digital e uma estratégia de crescimento arrojada. Você, Richard, revela aqui com a gente os bastidores de como é inovar de verdade, mesmo em mercados absolutamente tradicionais, tradicionalistas e consolidados, né? Essa é a ideia de hoje do nosso episódio para você que nos acompanha aí das nossas plataformas. Richard, para começar, como é inovar num mercado absolutamente tradicional, absolutamente convencionado, calça, camisa e quando muito um blazer para ficar um pouco mais chique. E como você iniciou isso através da sua trajetória dentro da Aramis, sendo também, além da inovação no quesito portfólio, a inovação também no quesito sucessão, né? Que é uma coisa que interessa muito para o nosso público aqui. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, vai ser bem divertido o nosso bate-papo. Vou contar uma história muito rápida para um pouco do passado, uma boa parte do presente e falar um pouco de futuro, como a gente está enxergando a evolução de varejo, inovação, como você mesmo falou. Bom, eu estou na Aramis já há 18 anos, entrei com 22 anos de idade, pouca experiência, estou entrando no estoque. Então eu fiquei no estoque uns 2, 3 meses, e aí eu tinha uma pessoa que cuidava da multimarca, que é um canal muito importante para a gente. Hoje a gente tem 1.300 multimarcas, mas na época que eu entrei na Aramis, o canal de atacado representava 75% do faturamento. E ele cuidava do canal de marketing e o canal de atacado. E aí eu acabei entrando na empresa, ele se incomodou com a minha entrada e falou, olha, acho que meu tempo deu, eu vou sair. Eu estava 3 meses na empresa. A gente falou, tudo bem, então faz a venda do atacado, que é o showroom, em janeiro, isso era outubro, e aí você faz a transição. Combinado? Ele, combinado. Dia seguinte ele não apareceu. Aí foi promovido para gerente de marketing e multimarca. Eu rodei 11 mil quilômetros pelo interior do Brasil de carro, abrindo
com meus representantes na mala para aprender o que era. Toquei 3 anos no canal de multimarca. E aí eu queria muito estudar sobre varejo, que me intrigava varejo. Na época a gente tinha 11 lojas. Aí eu fui para todo dia de manhã escritório, todo dia à tarde loja. Fiquei 3 anos trocando o canal de varejo. E a empresa era menor, o que é maravilhoso. Então eu podia meio que me enfiar em todas as áreas que eu queria. Meu pai gostava muito de produto e eu gostava de todo o resto. Então a gente fez um match perfeito entre pai e filho. Eu me enfiava em todas as áreas que eu tinha curiosidade e ele fazia o que ele gostava. Em 2012, eu vi o mercado de moda transformando. Então, começar a criar esses grupos de varejo, de consolidação. Aí cheguei pro meu pai, que eu chamo de bro. Falei, bro, o que não deveria acontecer? A gente ficar com uma empresa pequena para média, o mercado em consolidação vai dar errado. O que você quer fazer agora? Falei, eu quero trazer um fundo de investimento. Falei, o quê? Falei, um fundo de investimento. Para quê? Falei, para preparar a empresa para um próximo ciclo. Foi 1 ano conversando com ele. E aí um dia ele falou, Rick, ok, se você conseguir esses 80 pontos com um investidor, eu topo. Ele falou que ingenuidade é uma bênção. Eu tinha 28 anos. Peguei um advisor, que é um que para me ajudar a montar o material. Sim. Fui rodar o mercado. Muita sorte na vida. Eu acabei acertando uma negociação com um fundo do Bradesco, uma 2B Capital. E no meio dessa transação, uma história engraçada, eles chegaram na reta final da negociação. Cara, você parece um cara legal, talvez competente, 28 anos. Já por uma cláusula, você vai ser avaliado a cada 2 anos. Abaixo do orçamento ou abaixo dos concorrentes, a gente vai tirar da presidência. Aí meu pai estava nessa reunião, falou, sai da sala comigo. Aí saiu da sala com ele, falou, você entendeu? 30 anos, vai estar desempregado. Puta loucura. Dorme 2 dias. Se você quiser assinar, eu assino por você. Deu 2 dias, eu falei, eu quero assinar. Ele falou, me explica. Falei, 2 coisas. Primeiro, essa empresa vai ser maior que a gente. E o dia que eu não for a melhor pessoa para estar nela, para alguém melhor que eu. Aí eu fui lá, assinei e assumi a presidência com meus 29. E aí dos 29, era 2014. A 2019, a gente cresceu uma média de 14% ao ano. Aí nas minhas palestras eu falo, isso é bom ou ruim? Isso aconteceu em 2019? Em 2014. Em 2014. Foi de 2014 a 2019, que eu assumi a presidência, a gente cresceu uma média de 14% ao ano. Aí nas minhas palestras eu falo, isso é bom ou ruim? Todo mundo fala que é bom. Muito bom. Parece ser muito bom. Eu descobri que é ruim. Por quê? O maior desafio de uma organização que vai constantemente bem, você tem pouca coragem de pivotar. O que você faz? Mudanças graduais. Qual o problema da mudança gradual? Ninguém percebe. Mas a gente ia bem. Bom, veio a pandemia. Pandemia, obviamente, varejo de moda. Onde veio o pilar da transformação? Foi no empreendedorismo por necessidade. A gente tem 2 empreendedorismos, necessidade e oportunidade. O desafio do Brasil é que é muito por necessidade, pouco por oportunidade. E naquele exato momento, o meu era por necessidade. Então, o primeiro mês eu caí 93% do faturamento. Segundo mês, 85%. Terceiro mês, 75%. 12 milhões de prejuízo. Deu ruim. O que a gente faz agora? E naquele momento, eu entendi que crescer os 14 não era bom. Porque várias coisas importantes que eu deveria ter feito lá atrás, eu acabei não fazendo. Exemplo, meu e-commerce era muito fraco ainda. Porque eu dependia muito das minhas lojas próprias, ou das franquias, ou das multimarcas. Meu marketing digital não era robusto na época. Então, eu senti que eu tomei mais porrada do que eu deveria, comparado com as empresas que eu admirava, que a gente montou um grupo de WhatsApp, chamava Sobrevivendo Covid-19. E naquele momento, foi a primeira vez em muitos anos que eu me senti atrás. Antes da gente entrar na Covid, eu acho importante, Richard, esse fórum aqui é um fórum essencialmente para empreendedores, né? Como eu comentei com você, a forma como a gente impulsiona esse material que a gente produz aqui em nome da Fiesp, ele entra inicialmente pela porta dos nossos sindicatos patronais e por todas as 130 mil empresas que estão coligadas com a Fiesp. Muitas dessas dores que você acabou de relatar aqui em poucos anos de história são as dores de 99,99% das empresas, ainda mais quando a gente fala de indústria, quando a gente fala sobre questões relacionadas a 2 pilares que você tocou aí. Primeiro, sucessão. Sim. Né? E segundo, a questão de pivotar para alavancagem. Né? Antes da gente entrar no período pandêmico, e só para fazer um único recorte aqui em cima dessa parte histórica, você vem preparado pelo varejo, certo? Pelo menos a forma como eu entendi. E na sequência você vai atrás de um plano financeiro para a empresa. Conta um pouco para a gente da questão educacional sua que estava por trás das ideias que você teve nesse momento. Na época de trazer o fundo de investimento, na época? Bom, eu acredito em 2 tipos de empresa, a familiar e domiciliar. Empresas familiares são ótimas.
na minha visão. Porque tem DNA, tem alma, tem essência, mas tem governança. Perfeito. Empresa domiciliar é aquela empresa que não tem governança, não tem executivo de mercado e fica todo mundo da família junto, misturado, não necessariamente os melhores pessoas competentes para cada cadeira. Então, a minha percepção, que eu olhei para o mercado, eu falei, eu preciso ter uma empresa que tenha um DNA familiar, que eu acho que é importante, mas que tenha uma governança robusta para disputar o jogo que eu entendi que é onde eu queria jogar. Eu brinquei com vocês nossa introdução que qualquer setor, varejo de moda que é o meu, eu acho que é um esporte, que tem ligas. É a liga que você quer jogar. Eu falo isso muito a respeito da minha própria atividade, eu também acho que é um esporte. É um esporte, É uma liga. de alta performance. Exato. Então, eu escolhi que a liga que eu queria jogar era a liga da Champions. Era o jogo da grande, das estadas, com governança. Mas isso, eu tô falando, eu tinha 28 anos, então eu ainda estava meio que descobrindo o que era isso e qual era a minha potência. Porque eu ainda acho que eu nem cheguei perto do que eu tenho de potência. Eu ainda estou me desenvolvendo como ser humano, como empreendedor. Acho que eu estou longe ainda do que dá para fazer. Mas naquela época foi meio que uma visão de falar, eu acredito que eu tenho um potencial de construir uma empresa realmente diferenciada, só que eu preciso destravar certas coisas que a gente tinha mais engessadas para poder dar liberdade de fazer. E na época, trazer um fundo de investimento teve 2 grandes pilares. Acho que primeiro, obviamente, 3 pilares. O primeiro, obviamente, é entrar um recurso na companhia relevante, que dá musculatura para a gente poder ser mais agressivo em expansão. Uma parte era um evento de liquidez para a família, para o meu pai, no caso. E a terceira era criar a oportunidade de construir uma empresa que tivesse governança robusta e com um fundo por trás, com caixa dentro da companhia, com uma visão de crescimento de longo prazo, você começa a ter a possibilidade de trazer talentos para a organização. Podemos depois falar bastante sobre isso, que eu aprendi muito sobre os ciclos da companhia e como eu contrato e o que eu aprendi nesse movimento. Mas também ficou claro que esses 3 indicadores é o que me motivou muito a fazer a transação na época. Óbvio que com 28 anos a gente é muito ingênuo ainda, a gente nem sabe com clareza o que vai ser. Mas eu entendi que era uma janela de oportunidade que a gente tinha importante de escalar. Meu pai, com uma história de vida incrível que ele teve, tem até hoje, graças a Deus, ele veio do zero. Então, o lugar de visão de risco dele era muito diferente da minha. Tanto é que quando eu era muito novo na empresa, ele chegou um dia para mim e falou, Rick, eu não quero crescer. Eu não quero uma empresa grande, eu quero uma empresa que o meu bolso consiga suportar. Que com certeza é razoável. Falei, do caramba. É a decisão de um grande grupo. Falei, muito legal, eu vou embora. Falei, como assim você vai embora? Falei, eu não vim aqui para ficar sem poder ter um espaço para crescer. Então, se você acreditar que a gente pode fazer esse crescimento juntos, eu fico. Se você achar que não, a empresa roda bem, funciona, ganha dinheiro, tá como tá. Toca. Aí, pô, Rick, sem alavancagem, tudo bonitinho, ok, vamos descobrir o que dá para fazer. E a gente começou gradualmente a abrir canal de franquia, abrir e-commerce, sair do eixo São Paulo, Brasília e Goiânia, que não tinha loja, comecei a abrir loja em outros estados brasileiros, comecei a testar os canais. A gente foi construindo a companhia com esse alinhamento do vamos fazer bem feito, com as regras claras. Acho que o segredo até para inovação é você criar o frame, o espaço que você pode navegar. Nesse espaço você tem que trazer criatividade e inovação, dentro de um frame. Então, dentro do frame que a gente combinou lá atrás, eu tinha um espaço para poder fazer o que eu podia dentro das ferramentas que a companhia tinha. Sim. Trazer um fundo de investimento foi a oportunidade de trazer pessoas legais de fora para montar meu comitê, meus conselhos, que eu não tinha esse conhecimento financeiro técnico. E do outro lado, eu trazer um recurso financeiro para a companhia que desse a possibilidade de escalar. E olha que interessante, a gente estava vendo uma coisa muito interessante. Quando eu fiz a transação lá atrás, o juros também estava 15. Então meu pai falou, Rick, se você não fizer nada, sentar no caixa, bem feito, a gente ganha dinheiro. Eu falei, mas se eu fizer isso, eu não construo nada. E foi o ano que a gente investiu muito na organização para poder fazer um crescimento dela. E a gente estava vendo agora um ciclo muito parecido, juros a 15, e eu ouço muitas pessoas falar, é hora de segurar. Eu falei, acho que é hora de ter disciplina, mas fazer o que você acredita. Porque nessas horas você consegue diferenciar seu negócio. Sim, com certeza. Então eu tive essa visão lá atrás e eu acho que a visão continua. A diferença é que hoje a companhia é maior e acho que a gente quer as ondas e desafios da vida, a hora que a gente consegue superar, já falar sobre isso,
eu acho que deixa a gente mais corajoso. Eu vou recortar uma última pergunta a respeito disso, porque boa parte da nossa audiência, Richard, está muito ligado às EJs que estão coligadas com a gente, as empresas júniores de universidade e conectados a subsequentes startups, gente muito jovem que também muitas vezes se vê aproximado da ideia de trazer um fundo de investimento para dentro do seu negócio pela primeira vez, num primeiro round, enfim, esse tipo de coisa. E o recado que eu queria que você desse aqui nesse sentido é a fundamentação acadêmica que está por trás disso, né? Porque simplesmente estalar um dedo e dizer fui atrás de um fundo de investimento não é exatamente o que é possível fazer. Não é tão O que simples. você tem de recomendação nesse sentido? Para quem sabe que está com uma boa ideia na mão, lógico, você já tinha uma operação relativamente funcional, dentro de Super. parâmetros muito, muito claros, inclusive, né? Inclusive uma marca já reconhecida. Por outro lado, a gente sabe também que fundos de investimento são muito agressivos quando se aproximam de startups que a ideia ainda é absolutamente incubada, Embrionária, né? Embrionária, né, Felipe? Sim, aí você tem os E VCs nesse da sentido, vida e os angels. o que que a gente, o que que a gente pode falar para esse empreendedor que ao mesmo tempo sonha com a possibilidade de ser alavancado por fundo e ao mesmo tempo teme por não estar tão experiente academicamente no sentido da gestão? Olha, primeiro acho que ninguém vai investir numa companhia que não tem um mínimo de governança. Mínimo. Financeira, balanço, estruturado. Acho que você tem uma lição de casa que a gente tem que fazer para poder ter a oportunidade de sentar na frente de algum investidor. Porque Contar tem uma vários história, né? níveis, né? Você tem Sem do dúvida. angel investor a um VC, a private equity, então você tem vários níveis. Então, cada tamanho de empresa tem um perfil de potencial investidor, obviamente. Então, o primeiro ponto para mim, acredito, você tem que ter uma organização minimamente preparada para sentar numa mesa e quem for estudar o seu balanço, a sua visão estratégica, você conseguir justificar o que está construindo. Para mim, o segundo é entender o porquê. O porquê eu estou fazendo isso. Me perguntam muitas vezes, eu devo trazer um fundo de investimento? Não sei. O que você tem de expectativa? Sim, Qual é a visão de crescimento que você gostaria de ter? sim. Uma coisa que eu aprendi muito é admirar quem quer ter uma empresa um tamanho saudável, que ganha dinheiro, que está feliz e que roda bem, está ótimo. Quando você vai atrás de um investidor, o que o investidor está buscando na média? Startup muito mais. Mas se você pegar empresas tipo a nossa, eles esperam uma TIR de 25% a 30% ao ano. Ou na saída deles com esse crescimento. Ou seja, se sua visão de mundo, de estratégia não está alinhada a esse tipo de retorno, vai ser muito difícil trazer algum investidor. Então, também, eu acredito que você tem que trazer, primeiro, algo alinhado à sua visão. Porque a pior coisa para uma organização é você não ter uma visão estratégica alinhada com quem está do seu lado. Porque as empresas não sobrevivem com isso. Sim. Então, no meu caso, quando eu quis trazer um fundo de investimento, eu tinha uma visão clara, obviamente não tão clara quanto ela é hoje, porque já fazem 11 anos, então eu já aprendi muito no caminho, mas eu tinha uma visão de poder levar essa companhia para um ciclo de crescimento muito mais robusto e muito maior. Então, a ideia de trazer um fundo de investimento trazia para mim um olhar de governança e de recursos. Dependendo, se a empresa roda muito bem e tem uma governança, talvez não precise desse recurso. Talvez você consiga achar outras maneiras de você financiar. Ou às vezes não, eu quero dar esse passo de governança que para o futuro vai ser importante. O fundo tem essa possibilidade de trazer essa maturidade. Então, por isso que eu falo, não tem a fórmula perfeita. E, às vezes, o desafio é que o Brasil não tem janelas. O Brasil tem frestas. São muito pequenininhas. Sim. Então, também, você tem que estar muito bem preparado. Isso eu aprendi muito, podemos falar mais para frente. Eu aprendi muito numa rodada, teve muitas transações no meu setor, e eu aprendi o que me trouxe de desafio que eu não conseguia executar e onde foi o meu erro. E, no final, como o Brasil não tem janela, tem frestas, você tem que ter uma agenda muito estruturada de estar perto do mercado. Porque você não pode ser uma novidade na hora que você quer captar. Porque ou o mercado está muito bom... Você já tem que ser escalável, né? Ou o mercado está muito bom, e aí quase tudo passa. Sim. Ou o mercado não está muito bom, como é quase sempre o Brasil, e poucas coisas passam. Então, o que eu aprendi chama um conceito chamado Non-Deal Roadshow. O que é o Non-Deal Roadshow? É você estar constantemente perto do mercado, conversando com o mercado, com os fundos, com assets, com os IBs, com os bancos, sem precisar captar, mas mostrando a consistência da sua entrega. Porque na hora que você tiver uma vontade, uma necessidade, uma oportunidade, você não pode ser uma novidade para o mercado. Então, eu aprendi, como desafio de vida, a estar mais perto do meu mercado financeiro, dos IBs, que é o Investment Banking, das assets, de quem compra empresas no mercado listado. Por quê? Porque
eu não posso ter uma novidade, eu tenho que estar com consistência. Perfeito. Então, mesmo antes de captar um dinheiro, entenda quem é teu público e como você se aproxima dele. Porque é muito mais fácil você criar engajamento, relação, quando você não está captando, quando você está captando. Por isso que as conversas com o mercado, óbvio, tem que calcular seu tempo. Quanto tempo eu quero gastar com isso? Eu tenho liberdade de tempo para fazer isso? Eu acho que tem toda uma equação. Mas é muito difícil você captar no mercado brasileiro que não está em alta, como muitas vezes não está. Se você não está com uma gestão mais ajustada, com uma visão estratégica construída, e aí está buscando o quê? Ou o recurso financeiro mais o famoso smart money, que é quem pode te ajudar a te destravar certas coisas que você até então não teve experiência. Então tem vários tipos. Você pode achar um VC ou um fundo muito participativo. Às vezes é bom, porque você quer essa proximidade. Às vezes você quer um fundo que dê o dinheiro e dê liberdade. Então, o que é sucesso para cada um é relativo. Então, também é importante perguntar, o que é sucesso para mim? É trazer um recurso financeiro, trazer um recurso financeiro com muito conhecimento, é trazer pessoas mais próximas para o dia a dia, é trazer pessoas que vão só pôr o dinheiro e deixar eu trabalhar como eu quero? Porque se você não alinha a sua visão com a persona que está entrando, a chance de ter um conflito é muito grande. Então, no meu caso, eu fiz por um motivo muito claro. Eu queria desmistificar a empresa domiciliar, eu queria trazer governança, eu queria trazer escalabilidade e eu queria trazer pessoas boas para estar perto de mim porque eu queria aprender. Perfeito. Eu tinha o desafio de me desenvolver como executivo e como empreendedor. Então, para mim, trazer um fundo, me provocar a estar nesse lugar, de alguma maneira não foi fácil, porque eu peguei anos de Brasil bem desafiadores quando assumi a presidência. Então, tem várias histórias aí no meio. Mas foi uma oportunidade que me levou aonde eu estou hoje, que talvez, se eu não tivesse feito, não teria me levado. Excelente. Eu acho que você respeitou bastante a cultura também. Isso é uma coisa importante que depois você vai falar um pouco. Eu acho que é um grande diferencial do sucesso que você tem. Você foi atrás do propósito, mas respeitando a cultura que já vinha do seu pai ali. Você respeitou a cultura, as vantagens que tinha da cultura, transformando a empresa familiar num novo patamar. Mas olha que interessante essa provocação, e na minha palestra eu falo muito sobre isso. Sim, a Arami já tinha uma cultura. Vamos chamar de essência? Essência. Melhor. Tá bem cliente, tá bem fornecedor, produto sempre bom, pouca liquidação, já tinha a base. Qual o desafio da sucessão na minha visão? Eu tive um trabalho que eu chamo de desconstruir para construir. Acho que todo mundo na vida, a gente vai pondo camadas de proteção na nossa essência, porque é a pancadeira do colégio, da faculdade, do trabalho, então a gente vai se meio que moldando a realidade. Quando você assume uma presidência, um cargo desse, a minha visão foi que eu tinha que desconstruir todas essas camadas para chegar em quem eu sou. Qual é a minha essência, quem eu sou? E construir minha cultura pautada nisso. Porque qual o segredo de uma cultura? Não tem cultura certa nem cultura errada, não tem. É a cultura que você identifica. Uhum. E qual é o segredo? Você não pode usar uma máscara na sua cultura. Nem você como líder, nem quem vai trabalhar. Então, quando eu venho trabalhar na Aramis Inc., eu falo, seja você mesmo. Se você for você mesmo, se encaixar na nossa cultura, você vai dar certo. Senão vai dar errado. Então, acho que o segredo da sucessão é manter certos valores de essência, mas se permitir questionar todo o resto para trazer autenticidade. O que falta muitas vezes numa liderança é autenticidade. Qualquer ela que seja. Que vai trazer uma cultura, que vai trazer as pessoas que valorizam. Então, você vai atrair quem valoriza e vai expelir quem não valoriza. O problema de ter uma cultura muito morna é que todo mundo adequa. Quando todo mundo adequa, você não tem mais cultura. Então, para mim, o segredo e o desafio, que é um autoconhecimento, foi de tirar essas camadas todas que eu fui colocando na vida e entender quem eu era como indivíduo, como ser humano, e construir a minha cultura pautada nesses valores. E aí não tem mais máscara, tem eu, com o que eu acredito, com minhas vulnerabilidades, com a minha potência e com a minha curva de aprendizado que eu estou tendo até hoje. Mas isso cria uma essência tão robusta que as pessoas se conectam com isso. Aí você cria uma potência. Sensacional. E, aliás, para você, nosso público, nossa audiência que está assistindo esse show aqui de questões práticas no seu dia a dia de empresa, de empreendedorismo, busque também na nossa biblioteca, no Indie Hub, o episódio que vai ser lançado sobre sucessão familiar, na visão de escritórios de advocacia, ali naquele momento liderados pela discussão com o Rica e com a Paula Lippe, onde eles comentaram essa questão de manutenção de essências versus tudo que precisa desconstruir para que uma sucessão seja bem sucedida. Ali naquele episódio,
Richard, visto muito do ponto de vista jurídico, legal, né? Adicionando esse valor para o nosso público aqui. E muito interessante ver você olhando isso e falando exatamente a mesma coisa de quem viveu isso na prática, na trincheira, né? Com o peito na bala, como eu gosto de dizer. E aí, me diz, aparece a pandemia, né? Aquilo que parecia que ia acabar com tudo e, na verdade, acabou a parte de toda a questão sanitária e de impacto social, acabou revolucionando muitos negócios, né? O que acontece a partir daí na sua jornada? Como é que funciona o seu posicionamento? Eu gosto sempre de perguntar, quando a gente grava episódios para falar sobre esse momento, fica parecendo aquela história da Torre Gêmeas, né? Onde você estava, o que você estava fazendo. Todo mundo, acho que se lembra momento em que estávamos quando começou a fechar tudo, para tudo, o que vai ser daqui para frente. Como foi para você? Eu entendo, você estava ainda sentindo as dores de um CEO precoce, não? Você ainda estava... 5 anos na cadeira. 5 anos na cadeira. Quer dizer, estava começando a querer se acostumar com a pancadaria do dia a dia, né? Eu falo e aí veio um presente, assim, né? Olha, mudou tudo. Eu brinco que empreender é a onda de Nazaré. É uma onda gigante. Tem horas que a prancha cresce, tem horas que a prancha diminui. Qual o segredo? Curtir a onda. Porque é isso. A verdade é que empreender e querer uma empresa grande é uma onda gigante. Você não quer cair da onda gigante, ninguém quer cair dela, que as imagens não são muito boas. Só que a verdade é que tem momentos que você vai estar sentindo bem grande, a prancha está grande, e horas que a prancha vai ficar pequenininha. Aquele foi o momento da prancha mais pequena da minha história. Então, eu gosto de trazer alguns fatos, porque quando as pessoas veem um podcast nosso falando, e também na companhia, e faturamento, acho que as pessoas imaginam algo assim que não é real. Então, eu gosto de trazer minhas vulnerabilidades pessoais, porque é nessas horas que a gente se desconstrói. Eu montei esse grupo de WhatsApp, que eu comentei, o Sobrevivendo Covid-19. Eu me senti atrás. E na minha palestra eu chamo do dia D. Todo mundo tem o dia Ds. São vários na vida. Não é um só, mas para mim esse é um dia D importante. Então, eu lembro de estar super chateado, porque eu me senti muito mal, que, na minha opinião, a culpa era minha, como CEO da minha própria organização, que eu estaria atrás de empresas relevantes, e muito boas. Isso mexeu comigo. Eu lembro de ficar no espelho, umas 2 horas, e não é brincadeira, olhar no espelho e falar o seguinte: essa é a realidade. Você tem 6 meses. 6 meses. Você vai virar essa empresa, vai entregar EBITDA positivo, vai se sentir bem nessa sala e você tem que se dar um presente. Aí fiquei pensando, qual é o presente que eu vou me dar depois de virar uma complexidade dessa? E a minha conclusão é que, óbvio que bens materiais são legais. Quem não quer ter um carro novo, um relógio novo? Todo mundo quer. Mas o fato de eu ter entrado com 22 anos na companhia familiar, pouca experiência, quase nada, eu fui estagiário da Palme só. Ter tido um ciclo de crescimento familiar, empresa que a gente sai das dificuldades, filho do dono, chegou o playboy que vai quebrar a empresa, essa loucura toda. E depois eu assumo a presidência com 29 anos, aquela puta pressão, 2 anos de contrato. Então, a verdade é que eu fui muito duro comigo no processo, porque eu tinha que ter uma curva de aprendizado muito rápida. Então, o que eu tinha de idade, as pessoas tinham experiência na cadeira que concorria comigo. Então, eu fui duro comigo. Então, a minha conclusão foi, eu vou entregar, eu vou virar, e meu presente, eu vou ser mais leve comigo. Olha que interessante, a gente trata as pessoas como a gente se trata. Então, quanto mais leve a gente se trata, mais leve eu trato minha família e meus colaboradores. Então, eu falei, esse vai ser meu presente. Agora eu vou trabalhar. Eu lembro de falar, sabe uma coisa? 15% do meu faturamento era alfaiataria. 35% era camisaria. Ou seja, 50% do meu faturamento ninguém ia comprar mais. Então, eu olhei e falei, sabe uma coisa? Eu tenho uma empresa que tem caixa, tá aqui. Eu me considero um cara jovem, inovador. E o pessoal trabalhando de pijama. E eu pensei uma coisa, eu vou mudar tudo. Aí eu entrei num espiral muito louco, eu falei, vou mudar a marca inteira. E olha que interessante, tem uma frase que eu adoro do Steve Jobs, que é connecting the dots. É muito fácil você olhar para trás e conectar os pontos. Em 2019, eu contratei uma das Big Four consultorias para fazer aqui, que era um máximo potente de Jeremias e 2 marcas novas. Não entrar nessa história toda, mas resumindo, eu construí uma marca nova do zero. Nome, posicionamento, logo, comunicação, tudo. Veio a pandemia, eu não podia lançar. Quando eu olhei para a Aramis, falei, isso aqui tá velho. Eu não posso lançar, preciso refazer essa. Porque eu aprendi a fazer do zero. Então eu peguei a Aramis, eu mudei tudo. O nome, Aramis Menswear, mudei o nome, o logo, o posicionamento, o sortimento, a comunicação, o layout de loja. E eu tinha que convencer meu time da minha loucura.
Então, imagina você, eu estava naquelas convenções virtuais na época, aqueles estúdios, né, de telas. Falei, minha convenção foi em outubro de 20. Então, imagina, começou a pandemia em março, em outubro eu estava apresentando o reposicionamento de LMS inteiro. O que eu tinha para mostrar? Um PowerPoint, um logo, um 3D de loja e um site mais ou menos. Só. E eu lembro dos vendedores das lojas colocar a mão no rosto e falar, o maluco vai mudar tudo de uma empresa que ia bem. E se der errado? Aí no meio da minha live apresentando, os caras falaram, vamos dar a chance, porque ele mais acertou que errou até hoje, vamos ver o que acontece. Então, a primeira pessoa que comprar a loucura é teu time. Então, o que eu entendi? Eu olhei para o mercado e falei, aonde está o Oceano Azul? E eu falei, olha que interessante. Eu sou uma marca conhecida por qualidade, caimento, mais tradicional e mais para trabalho. Essa é a percepção de LMS. Falei, se eu levar minha marca para um casual sofisticado, que é o mais desafiador de uma marca, é você levar para a diagonal. Eu tinha que subir o preço e casualizar ela. Por quê? Porque eu tinha que vender camiseta cara. Eu tinha que vender outras categorias com preço médio mais alto para compensar a queda de categorias relevantes de preço médio alto. Só que se eu fizer só o produto, sem a comunicação, sem a experiência, ninguém vai comprar. Então, o que é o desafio de uma transformação de um negócio? O posicionamento, o produto, a comunicação e a experiência tem que passar a mesma mensagem. Senão fica um negócio esquizofrênico. Então, a hora que eu mexi nesses pontos simultâneos, era um risco. Então, o que eu fiz? Peguei a minha loja média, nem muito boa, nem muito ruim, e falei, vou reformar. Essa loja nova comporta, até hoje, 40% a menos de sortimento que a antiga. Então, eu queria mostrar que uma loja de vestuário masculino não ia ter vitrine, não ia ter manequim, ia ter menos produto e eu ia vender mais. Aí meu pai chegou para mim nas reuniões de conselho e falou, ou você ou eu não usamos mais de varejo. Falei, tomara que seja você, se for eu, quebrou tudo. E aí eu refiz o reposicionamento inteiro da marca e lancei. O que aconteceu? Que em 3 anos a gente dobrou a companhia de tamanho. Eu saí na época de 300 para 600 milhões de faturamento em 3 anos, no total empreendedorismo por necessidade. Eu só enxerguei uma oportunidade de reconstruir meu negócio. E olha que interessante. Em função de. E o que eu acho muito legal é, tudo tem sombra, tem luz. Tudo. Então você tem 2 caminhos na vida. Ficar focado na sombra ou achar a luz. Qual era a minha luz naquele momento? Meu maior concorrente não é a marca A, B, C ou D. Era quem comprava fora. Marca masculina premium, homem que viajava, fazia as compras lá fora e voltava. Então, eu falei, eu tenho uma oportunidade de apresentar uma marca que muita gente, às vezes, não conheça, no momento onde o mercado está fechado, e que, se eu tiver um bom produto, uma boa experiência, uma boa comunicação, quem sabe eu trago um cliente novo para a marca. Então, essa foi minha luz nos dias de sombra. Eu falei, eu tenho uma oportunidade de mercado. E quando eu olhei para meus concorrentes, eu falei, conhecendo um pouco meus concorrentes, nenhum desses caras vão ter a coragem ou a visão ou recurso de fazer essa virada. Então, quer uma coisa? Eu vou fazer eu. E aí eu fiz a virada inteira do negócio que fez a gente sair de um crescimento de 14% para um crescimento de 26% ao ano. Mostrando que uma marca tradicional, que hoje faz 30 anos, tinha um espaço gigantesco, mas na minha palestra eu falo, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, tem 8 bilhões de mundo, cada um está no seu. Se você quer que alguém perceba o do seu mundo, tem que ser radical. O problema do radical é quase binário. Você porra ou você quebra. Exato. Então, meu pai chegou para mim e falou, um jogo de 50-50. Se eu porrar, você quebrava. Eu falei, 50-50, 60-40, 70-30, voltava 60-40. Quer dizer, ia oscilando conforme ia fazendo. Qual é o segredo? Chama humildade intelectual. É saber que você não sabe tudo. Aprender de onde puder aprender, né? E errou. Eu vou contar uma história depois da minha marca nova. A gente entender depois essa história. Errou, faz de novo. Errou, faz de novo. O que não pode numa transformação é negligenciar seu erro. Tá errado, corrige. Aceita o erro, né? Errar faz parte. Ninguém vai inovar, já fala de inovação daqui a pouco. Ninguém vai inovar se não errar. Agora, como você lida com o erro na organização, na cultura, na velocidade da correção, tá ali o segredo. E você se sentia ainda ágil nesse momento, no momento de correção? Você acha que você ainda tinha... porque a questão de correção de erro, a depender do tamanho da sua empresa, é um desafio, né? Eu questiono isso. Eu acredito que é o oposto. Hoje a gente tem um tamanho bem maior, esse ano são 800 milhões de faturamento, ano que vem é o ano de 1 bi nosso. Nunca essa empresa foi tão ágil. Olha só. Então, para mim, é o oposto. Quanto maior a empresa, depois eu posso falar da minha visão de gestão de cultura e rituais, porque eu estudei muito rituais. Definitivamente. Estudei muito rituais, muito, porque eu queria construir uma empresa de uma marca, uma plataforma de marcas.
Minha visão é ter a maior plataforma de lifestyle dos homens. Essa é a minha visão, com 5, 6, 8 marcas operando. Então, eu tinha que mudar a mentalidade de uma marca para um grupo de marcas. Como? Ganhando velocidade e agilidade. Então, eu acredito que uma empresa maior deveria dar as ferramentas financeiras e recursos para você ser muito mais ágil, muito mais veloz, para poder transformar, onde você tem um diferencial muito bom, que é ter mais gente com mais experiência e qualidade, mais recursos para fazer os investimentos necessários para fazer a transformação. Nesse exato momento, está rolando na minha companhia um letramento de AI para a empresa inteira. Já desenhando os agentes de AI que a gente vai colocar na companhia, com nos OKRs desenhado as metas de implementação de inovação. Então, eu acredito que a gente está no perfeito tamanho de ser o mais ágil da nossa história, mesmo nesse tamanho que a gente está hoje. Então, essa desmistificação que o tamanho te traz peso. O tamanho tem que te trazer a possibilidade de você ser mais veloz. Pode ser até o tamanho, pode trazer até o suporte. Eu acho que não é sobre tamanho, é sobre quem está na liderança. É sobre o querer. Isso é agilidade. Eu acredito. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, vamos falar um pouquinho aqui, desdobrar um pouquinho em cima do que você falou a respeito. São duas colunas aqui do que você falou, né? Primeiro, a questão de pessoas, né? A gente está muito em cima, muito focado em cima de ter as pessoas certas nos lugares certos, através da criação de um campo gravitacional de cultura, né? Isso, você cravou esse tema muito bem. E também a questão do desdobramento, né? A partir do momento, bom, aqui eu acho que eu cheguei, não vou usar limite, porque Não definitivamente não existe limite, mas aqui eu cheguei num dado momento que talvez o próximo passo de inovação já não deve mais se chamar Aramis, deve se chamar... Tô criando o nome. É isso. Vai ter um nome, ainda é Aramis Inc., Mas eu não gosto desse nome porque eu acho que um grupo de marcas não pode ter o nome da marca principal, na minha opinião. Na verdade, por mais tem vários cases eu tô um que passo tenham, antes. Quando você disse, bom, agora está na hora de não mais chamar só a marca Aramis em si, mas eu preciso de uma marca nova. Sim. Que momento foi esse e como Boa. você estava cercado de pessoas para te eu suportar em relação a isso? Eu resolvi que eu queria fazer algo do zero. Desculpa te interromper, até para fazer um parênteses. Porque, lógico, você está neste momento, dentro de um plano virtuoso. Dentro de um plano virtuoso existe também uma inércia muito boa para pessoas boas serem igualmente atraídas. Mas quando a gente, de fato, fala, como você disse, né, em revolucionar, em de fato, virar uma chave inorgânica dentro do seu negócio, a criar uma marca nova, ou a pensar que a Aramis agora não é só Aramis pode ser um guarda-chuva que vai carregar marcas embaixo, ou mesmo que você acabou de dizer no sentido de eu quero ser a maior plataforma de lifestyle e moda de homens, masculino. Essa virada de chave é uma nova revolução, né? Começa aqui, né? Exato, Sim. exato. Explica um pouco pra gente desse momento e tudo que você vem carregando aí em termos... Você falou de AI, e AI é um pilar importante, mas inovação é muito mais muito amplo maior do que AI, né? Eu acredito que quando a gente passa por momentos muito desafiadores e a gente consegue superar, eu acho que a gente ganha um elemento importante, uma coragem. Então, quando você vai passando por arrebentações duras, você vai querendo mais coragem, ser mais audacioso. Então, quando eu olhei para a Aramis, eu falei, poxa, tem um negócio de um tamanho já, relevante, mas olha quanta oportunidade tem de usar essa máquina que a gente está construindo para escalar algo maior. Falei, ok, então o que eu preciso fazer? Eu vou fazer uma marca do zero. E olha que interessante, eu peguei uma Aramis que já existia, por mais que chame Aramis, todo mundo fala que é outra empresa, mas eu não fiz do zero, meu pai que fez. Então eu só peguei o que ele fez e transformei de um jeito que fosse mais atual para a realidade e um modelo mais escalável. Fazer algo do zero fazia parte do meu check de desafios de vida. E aí o que é interessante, quando eu contratei essa consultoria grande, o que eles mandaram fazer? Uma marca para a classe B. Falou, Rick, entre uma Aramis e uma Renner, você tem um buraco brasileiro gigantesco, uma pirâmide grande de consumidores, a marca tem que fazer lá. Falei, tá. O que eu queria fazer é uma marca de athleisure, que é tecido de esporte para moda. Aí eu falei minha ideia para os caras. Eles falaram, mas Rick, quais são os benchmarks globais? Não tem, veja bem, você tem uma Boss Performance, tem uma Bogitech, que são linhas dentro da marca. Tem uma marca que eu vi na marca que eu gostei, mas ela é muito pequenininha, tem 2 lojas. Então a gente não vai colocar no modelo. Falei, como assim? Falei, não, a gente não vai colocar. Falei, deixa eu te explicar. Talvez você não acostumado a fazer projetos para executivos. Eu sou empreendedor. Eu vou fazer o que eu quero de qualquer jeito. Então põe o que você quiser. Ah, vou pôr 50 milhões de faturamento. Querido, põe o que você quiser. Para mim não muda nada. Beleza. O que eu fiz? Construí a Urban, que é minha marca do zero, de tecidos de esporte,
para moda sofisticada. Então, fiz do zero. Veio a pandemia, não dava para lançar uma marca do zero, que eu fiz, criei uma linha dentro da Aramis para testar. Falei, já que eu estou no movimento de reposicionar a Aramis, e eu estou no momento que não dá para lançar nada do zero, e esse produto era tão inovador, que ajudaria a Aramis a se posicionar. Então, eu fiz uma linha chamada Urban Performance dentro da Aramis. Fiquei 1 ano e meio com essa linha dentro da loja, testando. O que aconteceu? Começou a vender muito bem. Porque o produto é muito maneiro. Falei, se eu não tirar agora, eu nunca mais tiro. A Aramis vai engolir. Então, olha que loucura. Eu lancei uma marca de moda no 4º trimestre de 22, que foi o ano da eleição e Copa do Mundo. Então, eu tinha uma semana entre eleição e Copa do Mundo para lançar uma marca de moda. Eu lancei uma marca de moda naquela semana. Chamava Urban Performance. Fiz uma loja toda Lime, com os manequins fazendo movimento. Toda uma visão que eu tinha. Depois de 1 ano e meio, não estou brincando, umas 100 pessoas me perguntavam, Henrique, como está sua marca de esporte? Eu olhava e falava, se eu tivesse uma, estaria indo bem. Como eu não tenho, eu não sei. Posicionamento não é o que eu acho, é o que acham de mim. Vocês não entenderam bulhufas que eu queria fazer. Então, depois de 1 ano e meio de marca, o que eu fiz? Tudo de novo. Mudei o nome. Então, achei quem tinha a intenção de Urban, que era Urban Performance. Performance levava para o esporte. Comprei a palavra Urban. Comprei o site. Mudei meu logo. Mudei o sortimento. Mudei a comunicação. Mudei o layout de loja inteiro. E relancei a marca em março desse ano. Então, olha que interessante. Eu tinha acabado de fazer a marca do zero. A marca não tinha nem 3 anos. Eu refiz tudo de novo. Porque numa visão de longo prazo que eu estou construindo, e essa era a primeira marca que eu vou fazer. Se ela der errado, todo o meu plano de capacidade de expansão orgânica ia morrer. Então, é a coragem de se reinventar. E olha o que eu falo na minha palestra. Vender bem não quer dizer que está indo bem. Você pega esse orçamento da marca, ela estava batendo orçamento. Então, ela vendeu o que tinha que vender. Mas não entenderam o que eu queria fazer. E eu não estou pelo dinheiro da venda. Eu estou pela visão do que eu quero construir. E a gente refez a marca inteira. E hoje as pessoas falam, vão na loja lá no Morumbi, que tem a loja, falam, uau, não existe isso no mundo. Eu falei, não, a gente é uma das primeiras marcas do mundo a criar um sortimento completo de camiseta, polo, bermuda, camisa, costume, jaqueta, tudo com tecidos inovadores de tecnologia, mas embedado numa marca sofisticada. Essa era a minha visão desde o começo. Ela continua com o mesmo nome? Chama Urban. Tirou o Performance, deixou só o Urban. Comprei lá a Urban quem tinha. Que legal. Paguei, porque eu entendi que era importante para essa visão da marca. E é que acontece, para trazer a cozinha aqui. Primeiros 2 anos, bati cabeça pra caramba. Isso, era a minha pergunta agora. Pra caramba. Porque a Aramis estava crescendo muito rápido, foi pós-pandemia, então a gente tinha ano que a gente cresceu o EBITDA 40%. Que quando você olha, é lindo, cara, é um caos. Crescer 40% em anos, onde você tem que comprar produto, sortimento, reposicionar a marca, é um caos. Então, a Aramis estava num momento muito duro de transformação e a Urban ficou meio perdida. Vendendo bem, mas sem a identidade que eu queria. Aí eu entendi que eu tirar um passo para trás e construir uma governança realmente para preparar para ter uma casa de marcas. E aí foi onde eu estudei por 1 ano e meio modelos de gestão de inovação para tocar companhias inovadoras que tenham mais de uma marca num modelo que trouxesse a maior potência usando essa estratégia. E foi o que eu mais estudei nesse 1 ano e meio com o meu time inteiro. Então, eu tenho uma área que chama Talento de Transformação, EZRH, e tem uma área que chama Ways of Working, que é redesenhar os modelos de governança e gestão da companhia inteira, atrelado ao planejamento estratégico, que a gente trouxe alguém da B3, a Simone da B3, com o meu CFO tocando junto toda essa transformação que a gente está fazendo de governança. E importante falar, governança é o oposto de engessar. As pessoas pensam em governança, pensam em processos duros que travam todo mundo de ter uma inovação. É o oposto. Uma boa governança bem desenhada, com os bons frames, dá autonomia para as pessoas desenvolverem e acelerarem as BUs. Então, qual é a minha visão? Eu tenho a Aramis, que é a minha BU principal. Eu tenho uma BU estruturada para a Urban, que é a marca nova. A gente lança mês que vem nossa marca infantil. Então, vai ter uma BU para o infantil. E eu hoje licencio minha marca para calçados. E eu estou trazendo o licenciamento para ser uma BU minha estruturada. Então, eu estou saindo de 2024, uma marca, para 2026, 4. Tudo orgânicas, dentro de casa. Aprendendo a tocar esse negócio. Qual é o próximo passo? Alguma aquisição inorgânica. Porque a hora que você consegue mostrar para o mercado, você tem capacidade de pegar uma coisa tradicional e transformar. Depois você mostra que tem capacidade de lançar coisas do zero e implementar. E por último, tem capacidade de comprar ativos bons
e integrar, a hora que você check esses 3 boxes, acho que te possibilita ir para uma Champions que eu brinco, que é construir a minha plataforma. Mas antes de sair comprando, faz em casa, faz barato, Sim. erra, aprende. E eu tenho um amigo meu que, tem uma empresa de 10 bi, que eu compro de loja, ele compra de empresas. Aí eu falei, me explica, como você faz? Qual é o segredo? Ele falou, Rick, pega 3 coisas, você faz melhor que a média, e essas 3 coisas têm que ser diferencial competitivo. Aí eu fui para casa, o que são meus 3 coisas? Eu cheguei em 4. Primeiro é sourcing. A gente tem um sourcing hoje, pelo tamanho que a Aramis tem hoje, esse ano a gente vai vender 3 milhões de peças. Então a gente tem um sourcing relevante Brasil e fora. Alavanca, né? Você diz sourcing como alavanca de compras. Porque eu tenho acesso a fornecedores do mundo inteiro, a boas negociações. Por quê? Porque... Sim, tô traduzindo aqui só para toda pra todo mundo sorte entender. É a parte de fornecedores. Sim. Segundo pilar, base de clientes. Hoje a gente tem, sei lá, uns 560 mil clientes ativos na minha base de clientes de varejo. Todo data lake estruturado, dados higienizados, tudo bem organizado. Terceiro ponto é distribuição. São 130 lojas e 1.030 multimarcas que eu tenho de Aramis. E o quarto ponto é tecnologia. A arquitetura de dados que eu montei na companhia foi preparada para escalar novos negócios. Falei, se eu pegar esses 4 pilares e testar o que acontece, aí eu construí a Urban. Para pegar, distribuição, então eu tenho o corner dentro da Aramis, eu tenho minha base de multimarca para explorar. A parte de sourcing em fornecedores, eu tenho os fornecedores do Brasil e fora para poder testar. Tecnologia, tudo que a gente está fazendo é para testar em marcas novas. Quando eu juntei esses pilares e implementei, a Urban, que esse é o primeiro ano estruturado dela, vai fazer entre 55 e 60 milhões de reais de faturamento. Que nunca eu conseguiria fazer se eu não tivesse uma empresa por trás com esses 4 diferenciais competitivos. Então eu fui entender aonde eu podia ganhar o jogo. E por que eu lancei a Urban? Porque era o próximo Oceano Azul. Não tinha ninguém no mundo fazendo. Qual o problema disso? O mundo tinha algumas marcas para a gente fazer, mas era muito embrionário. No Brasil não tem ninguém. Qual o desafio? Seria aculturar as pessoas a usar uma camisa de poliamida e achar que é maneiro. Como eu desenhei minha loja da Urban, o provador é o centro da loja. Você vê alguma loja de moda, o provador está no canto. Sempre escondido. O que eu fiz? Eu fiz uma loja, o provador é o centro. E a loja acontece em volta. Porque eu queria que as pessoas entrassem. E o provador é gigante. Numa moda masculina, não faz provador grande. Você faz provadores normais. Cara, cabe uma família, cabe um time de futebol lá dentro. Porque eu queria que as pessoas provassem. E quem provasse, eu tinha a convicção que ia gostar, ia comprar e ia virar cliente. Então, você tem que pegar a dor. Todo mundo tem uma dor. E essa dor é a solução, é o ponto de acupuntura. Você põe uma agulha, tem potência. Então, a dor da Urban era qual? Provar. Qual é a dor da Aramis? A lembrança das pessoas de uma marca tradicional de terno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar uma estratégia de comunicação, de loja, de experiência, que quem olhe entenda que não é mais isso. Então, qual é a tua dor? A dor nada mais é que o seu ponto de potência bem operado. Muito e bom. aí você leva para a experiência da marca, no produto, na comunicação, essa dor. Então, a Urban é uma marca nova. Eu fiz uma collab com o filme Missão Impossível. Por quê? Porque é uma franchising global de um Ethan Hunt, da vida de um Tom Cruise, e eu tinha que elevar para mostrar que eu tinha um produto tão sofisticado, ao mesmo tempo tão flexível, que até uma collab com Missão Impossível eu posso fazer, e teve uma ativação nossa no prédio da SPM, com 5 dançarinos fazendo no prédio movimentos, assim, pulando, como se fosse um Ethan Hunt. Por quê? Porque eu tinha que mostrar que o cara mesmo de terno tem esse nível de flexibilidade. Sensacional. E aí você constrói uma marca nova. Virando a chave um pouquinho aqui da conversa, Rick, vamos falar um pouco de pessoas, né? Porque a gente falou aqui de uma estratégia muito forte na questão de governança, o que é uma pauta extremamente importante para a nossa audiência aqui. A gente falou também sobre todas as questões relacionadas a desenvolvimento de marca e produto, que também é coisa extremamente importante para quem acompanha a gente. Vamos falar um pouco de cultura e pessoas. Aonde estão os teus segredos aí de estar se cercando de tanta gente talentosa? Porque definitivamente a gente não faz como empresário absolutamente nada sozinho, né? Muito pelo contrário, a gente é muito mais, muitas vezes, uma amálgama, né? Um agregador de pessoas para que aquilo tudo se transfira para um potencial de conhecimento. Na tua visão de hoje, você que está no varejo, o varejo mandatoriamente precisa estar extremamente conectado com o que acontece na rua, né? Eu gosto de falar isso sempre porque eu venho da indústria de base
e eu tô 3, 4 camadas para trás do varejo, aonde ninguém nem imagina o que acontece para que a gente possa segurar um copo de água na mão. E conta um pouco para a gente o que que você viu o que que você conseguiu atuar em termos de inovação com Sim, pessoas, cultura, aonde você acha que sim. as coisas funcionaram bem, e também comentar um pouco daquilo que você apostou alto em termos de pessoas e cultura e eventualmente Lógico. não foi tão bem. Tem uma frase que eu gosto muito, que é que todo sonho precisa de um time. Qual o segredo? É ter uma visão de um sonho que seja audaciosa o suficiente para convencer as pessoas a sonhar com você. Os melhores talentos não vêm se já um plano estratégico robusto que vai fazer com que eles sintam parte de um case. Então, qual é o meu papel hoje em dia? Porque acho que para cada tamanho de empresa precisa de um CEO diferente. E não é a gente tem que mudar, não é a pessoa tem que mudar, trazer um novo CEO, é você se transformar para ser essa pessoa. Então, a minha conclusão de hoje, para mim de hoje, eu tenho 3 papéis: visão estratégica, guardião da cultura e facilitador do meu time. Porque chegou uma qualidade de time que eu tenho de diretores hoje que é muito mais o meu papel como técnico de garantir que essa turma está jogando bem, A orquestra, né? Uhum. integradas, unidas, na maior potência e não no conflito. Esse é meu papel. E trazer a visão de longo prazo, onde a gente vai levar essa companhia e por quê. Quando você cresce 14% ao ano, olha o meu gráfico aqui, você contrata pessoas que estão exatamente onde você está. Quando você crescer 25, 30 anos que a gente está crescendo, eu tenho que contratar pessoas 2 anos na minha frente. Qual é a minha teoria? 2 anos é o tempo suficiente de quem entrou ajudar a companhia a amadurecer, se desenvolver. E nesses 2 anos, minha obrigação é treinar essa pessoa para poder crescer junto comigo. Porque quando você começa a crescer muito rápido, você contrata pessoas onde você está hoje, a probabilidade de você ter um turnover, uma mudança em 2 anos, que aconteceu comigo, foi gigantesca. Porque a gente cresceu muito rápido. E aí, O teu automaticamente, crescimento gerou um turnover muito alto. muito. Porque quem eu contratava que era muito bom, depois de 2 anos, a empresa cresceu tanto e foi tão puxado que a pessoa não está mais preparada para esse crescimento, Interessante. a não ser que a pessoa se desenvolveu junto, que tem vários casos. Uhum. Meu CFO está comigo há 11 anos. O diretor do produto está comigo há 8 anos. Mas eu percebi várias cadeiras importantes que eu contratava achando uau, dava 2, 3 anos, a pessoa não estava mais no ritmo da companhia. Então eu entendi que eu tinha que trazer pessoas um pouco à minha frente. Por que 2 anos? Porque mais do que isso, acho que a pessoa desacostumou a pôr a mão na massa. E o tamanho é um tamanho que é bom, mas é uma empresa mão na massa. Eu não me incomodo de sentar com o meu time e montar um ciclo de vida de produto, ou sentar e trabalhar numa estratégia. Eu gosto, by the way, eu me divirto. Então, eu precisava de pessoas que olhavam para isso com curiosidade de fazer. Segundo, eu busco pessoas que querem construir um case comigo. Porque, de novo, tem N empresas legais para trabalhar. E uma empresa que cresce nessa velocidade tem muita dor no caminho. Então, eu entendi que um dos perfis que eu tinha que trazer é um perfil intraempreendedor. Porque está longe de estar preparada a empresa para onde ela vai chegar. Está longe. Então, você pega pessoas de empresas muito grandes, eles estão tão acostumados a ter um processo, uma governança tão robusta que aqui não tem. Aqui a gente está construindo on demand. A coisa está construindo, a gente está fazendo. Então, eu precisava pegar pessoas com uma visão de construção mesmo, que lida bem com o caos. Tem que achar beleza no caos. E crescer nessa velocidade é um caos. Então, você tem que Sem olhar dúvida. para isso e a pessoa tem que falar, putz, isso aqui é uma diversão fazer isso com você. Não um fardo fazer isso com você. E eu cheguei nas minhas 4 palavras mágicas. Eu quero gente do bem. Parece bobo, mas não é. Uhum. Eu quero pessoas questionadoras, mas com humildade, para gerar potência, não conflito. E eu quero pessoas empreendedoras que querem construir essa empresa comigo. Então, hoje, um dos OKRs da companhia na área de talento e transformação é trazer 75% das pessoas dentro do fit cultural da companhia. Para a gente poder maturar melhor esse negócio. E no final, eu acho que todo CEO, no final a gente está vendendo um sonho. E o sonho muitas vezes não é uma realidade, é um sonho. Então, vou dar um exemplo. Eu tinha uma consultora de marketing, que há muitos anos atrás, tá? 2018, ela chegou para mim e vou falar uma coisa para você que ninguém tem coragem de falar. Ah, pode falar. Você não tem o que você fala. Eu falei para ela, sabe, gente, entendeu você? Ela falou, qual? Eu tenho. Você só não viu ainda. Deu 2 anos, ela mandou um WhatsApp. Ela falou, hoje eu te entendo. Agora eu te entendi. Então, acho que o desafio do empreendedor, do CEO, é ter uma visão, contratar as pessoas que acreditam nessa visão, mas tem o poder de execução. Porque sonho sem execução não é nada. E varejo sem execução, Diego Galó, execução, execução, execução. É disciplina, varejo. Mas sem a visão não acontece. E aí, quando você vai montando esse time, como eu enxergo, eu acho que montar um time é montar uma imagem que é de um quebra-cabeça. São peças.
Então, o segredo é você encaixar as peças. Então, vou dar um exemplo. Eu trouxe um diretor de marca para a Urban, que é a marca nova. Quem eu trouxe? O André, que é um baita empreendedor. Adoro ele. Eu queria ter uns 10 Andrés na empresa. Porque ele é um empreendedor. Ele põe a mão na massa e ele resolve. Uma marca do zero, num grupo grande, tem que ter um empreendedor tocando. Porque ele vai ter que fazer coisas do zero, vai ter que reinventar, vai ter que questionar, vai ter que reconstruir. Para a diretoria de marca da Aramis, eu trouxe o Renato, que foi head global da Natura de Branding. Porque a Aramis tem estrutura, tem governança. Do outro lado, eu falei, Renatão, 70 é 20 e 10. 70 é Aramis, 20 é Urban, 10 é grupo. Porque ele completa o André na parte de marca, branding, e o André completa ele na parte de gestão e governança. A hora que eu junto essas duas pessoas no meu board, eu não tenho 2 especialistas, cada um no seu quadrado, eu tenho potência. Então, a minha cabeça é montar uma estrutura de time que juntos complementam algo muito maior. 1 mais 1 não pode dar 2. Por isso que eu aprendi isso nas minhas modelos de contratação. Então, eu não contrato quem encaixa perfeitamente. É uma frase do VP da Patagônia de RH, que ela falava que não é sobre encaixar as pessoas no fit cultural de hoje, é pessoas que vão alavancar a cultura de amanhã sua. Então, eu sempre estou contratando pessoas, não que vão encaixar perfeitamente no que eu construo hoje, mas que vão ser molas propulsoras para o que eu estou construindo para amanhã. Você sabe que você está tocando num ponto, não sei, para o teu caso, Felipe, no ponto que você está, mas você tocou num ponto que realmente vale muito para o que eu vivi. Eu também venho de um processo de sucessão, de uma empresa familiar de 53 anos de história, somos a empresa mais antiga desse mercado, e eu me juntei num grupo de pessoas que eu costumava chamar de sócios intelectuais, né? Pessoas que a quem você divide o seu planejamento, o seu projeto, Quase um vocês conselho vão fazer consultivo. juntos, né? Exatamente. Exato. E aí, e eu me lembro bem do primeiro momento que eu percebi que esses primeiros sócios intelectuais, vamos chamar assim, estavam ficando saturados pelo tamanho que a empresa tinha tomado. E aquele sonho inicial, né, um sonho até bastante inocente, de imaginar que aquele mesmo grupo é o grupo que vai levar a história até o fim. E a gente, né, na nossa posição como empresário, como empreendedor, saber que essa ciclagem, vez ou outra, talvez na maioria dos casos, ela acontece, a gente tem que enfrentar isso com bastante tenho uma história boa. naturalidade, né? Quando eu fiz a transação com o fundo lá atrás, na época que meu pai tocava a companhia, desde o começo da empresa tinha um CFO há muitos anos. Tanto é que quando a gente fez a transação com o fundo, meu pai falou, um dos meus 80 pontos é não pode trocar o CFO. Porque é o cara que ele confiava. Ok, Muito comum, né? Muito comum. Muito comum. Passou muitos anos, eu entendi que ele estava atrás da minha vontade de realização, mas quando a empresa é capitalizada, eu falei, deixei lá. Eu tinha o meu braço direito já, que fazia parte de RI, toda a parte do orçamento, planejamento estratégico, eu deixei a pessoa lá. Bom, veio a pandemia, cara, a área financeira foi um caos. Aí eu cheguei pro meu conselho e falei, eu quero trocar o CFO. Aí cheguei pro meu pai e falei, bro, vou trocar o Célio. Você é maluco, isso é uma caixa preta, você tem zero conhecimento, tá errado. Aí no conselho, um dia no conselho administrativo, eu falei que ia fazer, ele falou, eu como presidente do conselho, quero falar que ele está errado, e eu quero dar meu voto afirmativo que tá errado. E meu pai está super bem. Falei, bro, pesada essa mesmo. Falei, a decisão é minha ou sua? Ela é sua, com a sua responsabilidade de dar errado. Tá bom, se é minha, eu vou fazer. Tem uma história boa. Foi um dia muito duro para mim. Esse domingo, que eu ia fazer a demissão na segunda. O domingo foi um dos dias mais interessantes da minha vida. Que eu passou uma jornada na minha cabeça. Como eu vou demitir um cara de 25 anos da companhia, no momento de pandemia, mais duro, mas eu sabia que precisava fazer isso. Eu sabia. Eu lembro de dar 9 da noite, tomar um banho, olhar e falar, tô preparado. Aí, 9 da manhã, eu desliguei ele. Foi a melhor decisão que eu tive na pandemia. Porque ele não seguraria o que a gente teve que passar e ele não era a pessoa para levar a empresa para 800, um bi. E hoje eu tenho o meu braço direito, que é um avião, e a gente constrói esse negócio juntos. Então, eu era um dos poucos que sobraram na época, da época antiga. Da velha guarda. Que eu tive um desafio enorme, mas estava claro que ele não conseguia mais acompanhar o que a gente estava fazendo, porque não era da história dele isso. Então, são esses momentos difíceis de tomar essas decisões. Mas, provavelmente, se eu tivesse tomado essa decisão alguns anos atrás, talvez tenha sido até mais fácil passar pelo que eu passei. Por isso que eu prometi para mim, depois da virada, que eu nunca mais ia negligenciar uma decisão importante, por qualquer motivo que seja. Eu tomo a decisão. Porque a hora que vê algum problema grande, é difícil. Então, tem uma frase que eu ouvi do CEO da Votorantim Cimentos.
Achei muito boa. Eu uso também muito ela. Faça perguntas difíceis quando está tudo muito bem, para não ter que fazer elas quando está tudo muito mal. É muito difícil tomar decisão difícil quando está indo mal. Sem Eu vivi na dúvidas. pandemia um momento de decisões muito difíceis. Muda logo, muda posicionamento, troca CFO, reconstrói marca, muda para arquitetônico. Não tinha nem como testar as coisas. Então eu prometi para mim. A Urban, refazer a Urban depois de 1 ano e meio foi isso. Faça perguntas difíceis quando está indo muito bem, para não ter que fazer quando está indo muito mal. Então esperar para ir mal ou tomar a decisão difícil quando está indo muito bem. Obviamente é mais fácil. Muito bom, muito bom. Sem dúvida nenhuma. E aí, a gente olhando aqui daqui para frente, Sim. Richard, eu fiz um pouco de pesquisa, em cima também de um pouco de briefing que você passou para a gente antes desse bate-papo. Você nada num tanque de tubarões, certo? O seu mercado é feito de players gigantescos, né? E você, com a sua jornada heróica, no sentido de conduzir a empresa ainda sob a essência daquilo que ela foi originalmente na questão familiar, mas ainda não se transformando num grupo econômico, num grupo de sócios ou alguma coisa muito mais alavancada. E você aí, tão relevante dentro desse mercado que cada vez mais funde marcas para virar guarda-chuvas cada vez maiores e se proteger de toda sorte de competição que existe, ou de toda sorte de instabilidades de país que a gente tem. Conta um pouco para a gente como é isso, né? Como é a gente, de um lado, ver o tamanho da relevância do que você já está conseguindo e ainda olhar para os grandes tamanhos desse mercado, onde você se enxerga e aonde que você enxerga a Aramis como inovadora Sim. nesse sentido. O que você espera em termos de inovação daqui para frente para continuar crescendo nesse ritmo? No final, hoje, nosso maior concorrente, se você pensar em concorrência, é a Asas, que juntou Arezzo e Soma e montou esse grupo de 12 bi de real de faturamento. Então, se você pensar hoje, o tamanho que a gente está tornando a organização, não tem muitas marcas maiores que a gente. O que tem é esse grupo gigante. O que eu acredito que ficou um novo mundo, que não é mais sobre o grande ou o pequeno, é sobre quem é ágil e quem não é. Então, o tamanho que a gente está hoje me dá as ferramentas financeiras e estratégicas para tomar as decisões que eu acredito e a velocidade. Então, o que eu falo para o meu time é, a gente vai ganhar esse jogo, nossa velocidade de pivotar a companhia, de ajustar a estratégia, de investir no que a gente acredita e por disciplina e foco. No final, é difícil você ganhar numa empresa com visão de longo prazo. Ou qualquer um país. Pega um país que tem visão de longo prazo estruturada. Tá, Dubai. É um CEO, né? Não é um país, é um CEO. Sim. Como você vai ganhar de um país que tem um executivo, um dono, com visão de construir um negócio por 10, 20 anos? Você não ganha. Então, eu entendi que aonde eu podia ganhar o jogo, ou disputar o jogo, era ter uma visão de longo prazo desenhada, estratégica. Porque o que eu aprendi na vida esses últimos 5 anos? O que não é teu, você não controla. Eu não controlo roadshows, eu não controlo se o A ou o B vai se fundir, se o C vai fazer, eu não controlo. A única coisa que eu controlo é como eu lido no meu dia a dia da minha organização. A hora que eu entendi isso, eu montei um plano de 5 anos. Que já estou 2 anos, então vou acrescentando. Então, o meu número maluco, por enquanto, em 2028 bateu 1,5 bi. Esse é meu número maluco, por enquanto. Uhum. Tem outro que eu quero fazer, mas ainda preciso entender como vou chegar lá ainda, não sei. Então, estou aprendendo. Então, eu falei, eu preciso montar um plano estratégico, desafiador o suficiente, que me motive a trabalhar e que eu não dependa de terceiros. Eu não sei acontecer no Asas. Se os caras vão estudar bem, não vão estudar bem, eu não controlo. O que eu controlo é que hoje eu tenho uma velocidade de construir uma visão estratégica desenhada. Tá hoje com a minha editora de RH conversando. Falei, Eli, próximos 18 meses, tá claro o que a gente tem para fazer. Tá tudo claro. Tem 18 meses desenhados, que agora é um trabalho de disciplina e execução com maestria. E se a gente fizer isso bem feito, em 27 vai ter uma nova possibilidade de fazer um novo crescimento ainda maior. Então agora é disciplina e foco de construir. Então eu tenho muito clareza que o que não é meu e eu não controlo, eu não ponho minha intenção. Todo mundo tem um tempo máximo de energia que você pode colocar em algo. Toda vez que a gente coloca em algo que a gente não controla, a gente está perdendo potência. Toda vez que a gente vê um time batendo cabeça, a gente está perdendo potência. Toda vez que a gente tem um time alinhado, construindo, integrado, com visão e disciplina, o mercado importa menos. Porque eu não controlo ele.
A gente está fechando o primeiro semestre desse ano, mais um ano de crescimento de 19% de receita. Sabe o que eu ouvi no meu orçamento do ano passado, que as pessoas me falavam? Rick, orçamento conservador, pouca despesa, segura o cinto, espera e vê o que acontece. O que eu fiz? Vou lá, meu orçamento maluco de 20% ao ano, faço o investimento que eu quero. Qual é o segredo? Dedo no pulso. Cara, é reforecast mensal. É estar perto da despesa, é estar perto da receita, estar perto dos canais. É não esperar para tomar decisão importante. É fazer reforecast de despesa independente de estar em linha do orçamento. Por quê? Porque todo mundo tem, igual o Beto Cooper falava, né? Despesa é igual unha, tem que É cortar. cortar sempre. Sim. Então, mesmo que a gente entregou a receita do primeiro semestre, a gente já está no reforecast do segundo semestre. Por quê? Porque eu preciso de agilidade, mas eu preciso de disciplina e foco. E estamos ajustando. Mas eu fiz um orçamento para crescer meus 20% de novo. Porque nas horas que o mercado está mais conservador, se você tem a possibilidade, obviamente, de poder fazer o que você acredita, é hora que você diferencia do mercado. Quando o mercado está bom para todo mundo acelera. Quando o mercado não está tão bom, é uma oportunidade de você fazer diferente. Que não vem de um acerto de um ano, vem de uma consistência de muitos anos. Então eu aprendi que se você tem uma visão de 5 anos, você acredita, foca e faz. Mas tem a humildade intelectual de corrigir rápido e cortar o que você vai cortar no caminho. Mas vai. E o que eu aprendi muito é meio óbvio, mas não é óbvio. A gente tem que se divertir fazendo as coisas. Sem dúvida. Porque foi tão puxado para mim meu ciclo de crescimento, pandemia, que eu me dei de frente. A gente tem que curtir, a gente tem que se divertir construindo, tem que ter uma coisa legal, tá trabalhando e construindo. Porque a gente passa tantas horas fazendo isso, e no final, eu falo pro meu time, as pessoas gastam muito tempo e energia com algo que não aconteceu e tem uma estatística de não acontecer. Como meu tic-tac opera, eu pego os problemas reais, atuais, e eu ataco. O que não é meu, ou não chegou, eu não penso. Porque eu estou perdendo minha energia e potência de destravar coisas que vão fazer valor hoje. Óbvio, tem estratégia, óbvio, tem que desenhar. Ah, mas e se tal coisa acontecer? Não sei, e se não acontecer? Você gastou energia e tempo para quê? Sim. Então, acho que o modelo mental de você entender o presente, os seus desafios e por intenção, porque no final cada um tem uma máxima de potência, de energia, de inteligência para ser usado em qualquer coisa. O que eu ensino no meu time é focar nisso. Focar no controle, né? Você tem aquele gráfico famoso, controle, influência e preocupação. Se você focar na preocupação, você não vai conseguir ter efetividade. Então, foca nos 5% do controle e não perde tempo devaneando, porque senão você não vai suceder. E, falando de inovação, você tem o mundo, eu tenho um conceito muito legal, chama o mundo caótico. O caos é inovação. Só inovação, sem processo, sem ordem, não vai. A ordem é o processo. Empresas muito burocráticas, com muito processo, não inovam. O mundo caótico é a junção do caos e da ordem. Quer dizer o quê? Nos seus rituais de governança, tem que ter momentos que você vai falar de futuro, tipo H3, inovação, estratégia, futuro do varejo, tecnologia. E você tem o H2 e o H1, que é o run, que é garantir que a operação está rodando bem. Se você não criar os rituais de momentos para debater de futuro, devaneios, estratégia, aplicativos, coisas de 2, 3 anos de construção. Tem muita coisa que eu estou investindo hoje em dia há 1 ano e meio. Que eu vou começar a colher frutos, se tudo der certo, no 4º trimestre desse ano. Sem dúvida. Mas se eu não começar esses projetos alguma hora, eu não chego lá. E tem uma boa parte do meu recurso, tanto de pessoas, tempo e dinheiro, que eu estou usando para o problema de hoje. Então, o segredo é você conseguir equilibrar o que é o H1, que é o run atual teu para ser mais evolutivo, e que vai ser transformar seu negócio no futuro. E saber usar o seu tempo, dinheiro e recurso para poder fazer esse movimento acontecer. Porque senão você vai ficar para trás, ou você não vai resolver o problema de hoje e o negócio vai quebrar. Perfeito. Então, esse equilíbrio volta à estratégia dos governanças e rituais de uma organização para poder usar os tempos e movimentos coerentes para essas decisões. Não, mas quando eu falo em devaneios, eu penso fora do seu negócio. Que nem você falou, e se a soma vai dar asas, vai dar certo, como é que vai funcionar, como é que vai ser daqui para frente. Você tem que focar no seu negócio e focar na sua estratégia, no seu propósito, e não depender dos outros. É isso. O que eu faço? São listados. Então, eu vejo o call de todas as listadas. Eu acompanho. Eu tenho todo trimestre, eu pego todas as listadas, receita, margem, EBITDA, same store sales, que é venda comparável por loja, e eu me comparo com todas as listadas. E minha meta é ser tier 1 todo trimestre. Eu sou listado? Não. Tenho pressa? Não. Mas se eu quero jogar esse jogo, eu tenho que estar jogando esse jogo já. Sem dúvida. Com track record. Porque eu não controlo eles. Sim. Mas eu controlo a gente. Mas eu preciso aprender com o que eles fazem bem, o que eles não estão fazendo bem.
O que eles fazem bem tem que se inspirar, o que eles não fazem bem é a oportunidade de fazer melhor. Sem essa consciência, você não tem um plano. Mas você não pode depender deles para ter um plano. Ele vai te ajustar, porque vão aparecer oportunidades. Quanto mais você aprofunda, você vai, opa, aqui tem uma oportunidade. Que se eu puxar um pouco minha marca para cá, eu pego esse mercado também. Então eu vou para essa categoria, porque tem oportunidade. Então acho que tem toda essa equação sendo construída e é um modelo vivo, que vai acontecendo conforme você vai evoluindo, aprendendo e vai estruturando o seu negócio. Muito bem, muito bem. Como imaginávamos, né? Isso aqui passaria como 1h10. um tiro de bala, né? Foi muito um tiro rápido. de canhão. Richard, a gente só tem a agradecer a sua presença aqui. Para finalizar, eu queria pedir para que você deixasse um último recado para a nossa audiência. Eu já comentei contigo do que a gente é composto aqui, essencialmente super. de empresários, muitos industriais e empreendedores de forma geral. O que você tem a dizer aí a respeito da jornada empreendedora, um pouquinho de inovação, um pouquinho de pitada de Brasil, enfim, qual que é o teu último recado que você Acho que gostaria de deixar primeiro, com o Brasil é gente? incrível. O Brasil é uma potência. E tem muita oportunidade legal. Então, eu acho que a minha visão é tira a fumaça que está em volta e foca no que você quer construir. Que o Brasil tem muita oportunidade legal. Segundo, e vou falar de novo, a gente tem que se divertir construindo nossos negócios. Se você não se divertir no caminho, a inovação e a criatividade vêm da diversão. O cérebro nosso cérebro é primitivo ainda. Ainda é sobrevivência ou não. Qualquer lugar que você está com medo, receio, você está no modo sobrevivência, você não inova. Então, pensa que a diversão faz parte da criatividade e inovação. Então, cria um ambiente onde as pessoas se sintam prazerosas em estar. Com vontade. Compartilha o seu sonho. Compartilha a visão. Traz pessoas que valorizam e se conectam com isso. E constrói. Acho que o Brasil é um país de empreendedores. E a gente está falando aqui com 130 mil Empresas. empresas. Olha a oportunidade maravilhosa que a gente tem. Sem dúvida. Então, como não colocar isso na maior potência que a gente pode e fazer bem para as pessoas em volta? Quando a gente cria um ecossistema que envolve esse universo, a gente traz energia boa. Muito bem. E com energia boa, a gente constrói. As últimas palavras para o nosso convidado. Não vou sobrescrever o que ele passou desse recado, que foi maravilhoso. Mas eu seria um pouco mais enfático. Eu acho que se divertir tem uma palavra mais forte, tem que ter tesão pelo negócio. E eu acho que isso você mostra bastante, com bastante tesão pelo negócio, bastante divertimento, bastante emoção. Eu acho que isso faz a grande diferença do sucesso da empresa, o sucesso da Aramis Inc., eu acho que vem daí. Rick, mais uma vez, muito obrigado. Você que acompanhou a gente de novo através do nosso Indie Hubcast, informação e inteligência para empreender e crescer. Não deixe de dar o like aqui nas nossas mídias sociais e replicar aí o nosso conhecimento através dos seus contatos também, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal.